Olá, queridos alunos, professor André Figueiredo, mais uma videoaula, sexto ano. Essa aula é uma aula de revisão, né? Nós vamos fazer aí um simulado, então a gente vai rever um pouquinho do conteúdo trabalhado ao longo desse período, tá? Então, na aula de hoje a gente vai tratar de alguns conceitos da ciência geográfica, né? Aqueles conceitos básicos da geografia, para a gente poder desvendar um pouquinho mais essa ciência, tá? Então, um dos principais conceitos é o conceito de paisagem, tá? O conceito de paisagem, na verdade, nós vamos entender um pouquinho a paisagem e seus elementos, como a paisagem é constituída, né? Geralmente, quando a gente fala em paisagem, a gente associa algo da natureza, né? Um pôr do sol, uma casa na fazenda, né? Algo belo, bonito, algo da natureza. Mas em geografia, paisagem é muito mais que isso. Paisagem é a expressão visível do espaço, é aquilo que nós conseguimos ver, tá? É o que a nossa vista alcança. Independente se é bonito, se é feio, paisagem é a expressão visível do espaço, é aquilo que é perceptível pelos olhos, tá, ok? Pela visão. E a paisagem, ela é formada por diferentes elementos, né? Dentre esses elementos, nós temos os elementos visíveis, tá? Que justamente são esses que a gente consegue perceber pela visão, e os elementos invisíveis que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom? Dos elementos visíveis, nós temos os elementos naturais. Os elementos naturais são aqueles criados pela natureza, né? A exemplo, nós temos as florestas, as montanhas, os rios, os lagos, tá? Tudo aquilo que foi criado pela natureza são elementos naturais. E elementos culturais ou humanizados são os elementos criados pelo homem, ruas, estradas, prédios, todas as construções humanas, tá? Então aqui eu tenho, ó, né, um desenho, né, onde eu representam aqui elementos da natureza. Eu só tenho aqui visíveis elementos criados pela natureza. Nessa outra imagem, esse outro desenho, eu já tenho aqui, ó, elementos criados pelo homem. Eu tenho uma ponte, eu tenho uma estrada, né, eu tenho um automóvel, eu tenho vários elementos criados pelo homem, tá ok? Nessa imagem eu tenho a floresta amazônica, né, como elemento natural. E aqui eu tenho, né, a foto de uma cidade no estado de São Paulo, né? Observe aqui a construção dos prédios, né? Então, os elementos naturais e culturais, eles podem surgir na paisagem de forma isolados ou combinados, tá? Então, por exemplo, eu posso ter apenas elementos naturais, ou posso ter elementos culturais, né, e naturais combinados, tá ok? Então, a partir daí nós temos o que nós chamamos de paisagens naturais e paisagens culturais, né? As paisagens naturais são aquelas onde predominam, né, só existem elementos da natureza, e paisagens culturais são aquelas que, na verdade, predominam elementos criados pelo homem, mas podem também existir elementos criados pela natureza, ok? Hoje no mundo nós temos muito mais paisagens culturais do que paisagens naturais. Por quê? Porque o homem praticamente quase que ocupou toda a superfície do planeta, tá? E ao transformar a paisagem natural em paisagem cultural, ele cria o espaço geográfico, né? O que é o espaço geográfico? O espaço geográfico é o objeto de estudo da geografia, né? A geografia estuda o espaço geográfico. E o que é o espaço geográfico? É o espaço natural que foi transformado, né, ao longo dos anos pelo homem através do seu trabalho. Então, o espaço geográfico, ele representa o espaço que foi transformado e é transformado pelo homem. Então, a nossa casa, a nossa cidade, o nosso país, né, o mundo é o espaço geográfico, tá ok? Dando continuidade aos elementos, né, que compõem a paisagem, nós temos os elementos invisíveis. A paisagem também apresenta elementos invisíveis, né, que são perceptíveis através dos sentidos, né? Então, ó, eu tenho na paisagem, né, os elementos invisíveis, eu tenho, por exemplo, o cheiro, né, eu tenho os significados, o som. Aqui, ó, vamos lá, vamos pegar essa paisagem aqui, ó, o pipoqueiro, né? A paisagem tem cheiro, né? Ó, aquele cheirinho de pipoca na praça, né? A paisagem, ó, ela tem também o cheiro, né? O odor, ó. Aqui é um lixão, né? A paisagem, ela tem significados, né? Ó, o barulho do trânsito, né? Caótico, buzina, né? Barulho, fumaça, poluição. Então, tudo isso são elementos invisíveis na paisagem, tá? São os significados.
A paisagem tem cheiro, a paisagem tem cor, a paisagem tem significados, tá ok? Ó, aqui eu tenho, por exemplo, como significados aqui no lixão, aqui eu tenho desperdício, aqui eu tenho trabalho, né? Existem pessoas que dependem, né? Os catadores, né? De sucata, né? E eles, na verdade, dependem justamente financeiramente da questão que envolve a reciclagem. Eu tenho aqui a propagação de doenças, de vetores, né? Eu tenho aqui alguns animais, aqui existem insetos, né? Aqui tem ratos, aqui tem contaminação, né? Contaminação do solo, do lençol freático, né? Pelo chorume, né? Que é aquele líquido mal cheiroso da decomposição de matéria orgânica. Tá? Aqui eu tenho uma outra foto, ó, o Shopping São Gonçalo, né, que a gente conhece tanto aí, ó, lá na BR, né, na Niterói Manilha, também é um exemplo de elementos invisíveis, né? Ó, aqui eu estou vendo a construção, o shopping, mas o que tem lá dentro? Qual é o significado disso aqui? Isso aqui, lá eu tenho entretenimento, eu tenho lazer, eu tenho trabalho, eu tenho comércio, tá? Então, a partir daí, eu tenho essa percepção de que a paisagem também apresenta elementos invisíveis, ok? E como nós estávamos falando de paisagem natural e paisagem cultural, né? A paisagem natural é aquela onde predominam apenas elementos criados pela natureza, a exemplo dessa foto, e paisagem cultural é aquela que predomina elementos criados pelo homem, tá ok? Tudo bem? Outros conceitos importantes para a geografia são esses três conceitos: lugar, território e região, né? O conceito de lugar, né, embora lugar no senso comum pode ser qualquer espaço, né? Troque de lugar com um colega, né? Estacione o carro naquele lugar, né? Em geografia, o conceito de lugar está ligado justamente às raízes, à história de vida de cada um, né? Onde se tem pertencimento, tá? Como é que a gente vai interpretar esse conceito de lugar, né? Aqui, ó. A gente pode viajar o mundo inteiro, né? A gente viaja o mundo inteiro, né? Conhece outros lugares, outros países, outras cidades, mas quando a gente volta para casa da gente, né? Ali a gente se sente seguro, né? Aquela sensação de pertencimento, como que ali fosse o meu lugar, né? A rua, ó, eu tenho a rua, os colegas, né? Eu tenho a diversão, tá? Eu tenho entretenimento, então é o sentimento de pertencimento, né? Lugar é o espaço onde se tem pertencimento, onde se tem raízes, onde se tem história de vida, tá? E território, né? O conceito de território, né? Território é o espaço onde se exerce poder, né? O território é o espaço onde se exerce o poder. Por exemplo, território é a base física de um país. A minha casa é o meu território, né? Lá eu exerço poder, né? Lá é onde eu tenho, né? Na minha casa, inclusive pela Constituição, né? Diz que a casa da gente é território inviolável, né? Só pode entrar dentro da casa da gente com a nossa autorização, né? Ou essencialmente para prestar socorro, tá ok? Tudo bem? E região, né? O que é região? Região é uma área geográfica delimitada espacialmente, onde ali dentro existem certas semelhanças, né? Ou afinidade entre os que estão ali dentro. Por exemplo, eu tenho aqui uma região geográfica, né? Eu tenho um mapa do Brasil com as regiões geográficas, né? Ó, eu tenho a região norte, a região nordeste, a região sudeste, a região sul, centro-oeste, tá ok? Então, por exemplo, aqui ó, no sudeste eu tenho Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, o que faz com que esses 4 estados pertençam a uma mesma região significa que existe certa semelhança, similaridade entre eles, tá ok? Então, o conceito de região está ligado justamente a uma área geográfica delimitada espacialmente, onde ali dentro apresentam certas semelhanças ou similaridades, tá ok? Outro assunto para nossa revisão é a rosa dos ventos, né? Tem a ver com orientação, né? Com localização. A gente vai estudar um pouquinho ainda sobre isso, tá? A rosa dos ventos, ok? A rosa dos ventos, ela foi criada justamente para nos dar o sentido de orientação. Nós trabalhamos basicamente com 3 informações, tá? Os pontos cardeais, os pontos colaterais e os pontos subcolaterais, tá ok? Como é que a gente identifica, né? Nessa imagem, o que é legal é porque está por cores, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, em vermelho,
tá? Identificado aqui os pontos cardeais, que são os principais, ó. O norte, o sul, o leste e o oeste, tá? Esses são os pontos cardeais. Os pontos colaterais são divisões dos pontos cardeais. Então, por exemplo, aqui estão representados na cor azul, ó. Por exemplo, Nordeste. O que é Nordeste? Nordeste, ó, o vermelho aqui, ó, Norte, Sul, Leste, Oeste. Nordeste está dividindo Norte e Leste. Então, o nome dele vai ser Nordeste, tá? Aqui, ó, Sudeste. Sudeste está dividindo Sul e Leste. Então, Sudeste, né? Sudoeste está dividindo Sul e Oeste. E Noroeste está dividindo o Norte e o Oeste. Além dos pontos cardeais colaterais, existem os subcolaterais. Os subcolaterais são subdivisões entre os cardeais e os colaterais. Ó, por exemplo, eu tenho aqui representado na cor amarelo. Ó, eu tenho aqui amarelo os subcolaterais. Os subcolaterais, né, são subdivisões. Dividem quem? Os cardeais e os colaterais. Ó, o azul e, perdão, o vermelho e o azul. Né, ó, o azul e o vermelho. Então, no caso aqui, vou representar pela cor amarelo. Ó, então, está dividindo quem? O vermelho e o azul, o cardeal e o colateral. Como é que eu faço? Eu repito o cardeal na frente e depois o colateral. Né? É fácil, não é difícil. Então, ó, estou dividindo quem? O norte e o nordeste. Então, qual vai ser o nome dele? Norte e nordeste. Estou dividindo quem? Ó, o amarelinho aqui, ó, o leste e o nordeste. Então, o nome dele vai ser leste, nordeste. Tá? E assim vai, ó, leste, sudeste, ó, o leste e o sudeste. Esse aqui, sul e sudeste, ó, sul, sudoeste. Esse outro amarelinho aqui, esse outro subcolateral, tá? Ó, oeste, o cardeal na frente e depois o colateral, ó, oeste, sudoeste. Aqui, ó, a mesma coisa, oeste, noroeste. Esse aqui, ó. E esse aqui, o último aqui, ó, divide quem? O norte e o noroeste. Então, o nome dele vai ser norte-noroeste. Tá ok? Eles também podem ser representados justamente pelas siglas aqui, ó. Tá ok? Ó, não precisa escrever o nome todo. Tá bom? Valeu? Vamos lá. Coordenadas geográficas, né? Opa, vamos lá. Coordenadas geográficas representam, na verdade, uma das maneiras que a gente tem de localizar, né, qualquer ponto na superfície terrestre. Né? O conceito de coordenadas, na verdade, tem a ver com um conjunto de linhas imaginárias, né, que estão dispostas, isto é, desenhadas sobre o globo terrestre e que nos auxiliam na localização de qualquer ponto na superfície terrestre. Tá, ok? Então, para a gente lembrar, eu tenho aqui o globo terrestre, e sobre ele foram desenhadas diversas linhas. Essas linhas são chamadas de linhas imaginárias, tá? Dentre essas linhas, nós temos dois tipos, classificamos essas linhas em dois tipos, os paralelos e os meridianos, né? Paralelos, por quê? Aqui, ó, na imagem aqui, ó, paralelos porque elas representam retas, né? Retas paralelas. Só que, na verdade, elas não são retas, né? Elas são círculos, tá? Porque, ó, circundam todo o planeta aqui, ó. Lá atrás a gente não percebe, mas está lá, ó. São círculos, né, que cortam o planeta no sentido leste-oeste, tá? Então, são o que nós chamamos de paralelos, tá? Essas linhas, elas estão ao que nós chamamos de graus de distância. Por quê? Porque nós estamos tratando, né, de uma forma geométrica que é a esfera, né? E quando a gente, depois vocês vão aprender isso, calcular a área, né, nas figuras geométricas. Quando a gente vai estudar a esfera, a gente percebe que a área da esfera é medida em graus de circunferência, tá bom? Então, todas essas linhas, esses paralelos, tá, eles estão a uma determinada medida de distância, que é medida em graus, tá ok? Aqui, por exemplo, eu tenho aqui os paralelos principais. Eu tenho um paralelo principal, tá, que é o que nós chamamos de linha do Equador. Ó, a linha do Equador aqui, ó, tá? Então aqui eu também tenho ela representada aqui nessa imagem, ó, em vermelho aqui, ó, a linha do Equador. A linha do Equador divide a Terra em dois hemisférios, né? Hemisfério, a palavra hemisfério significa metade, esfério de esfera, metade da esfera, né? Então, ó, a linha do Equador aqui divide a Terra nos hemisférios norte e o hemisfério sul, ok? Então aqui eu tenho, ó, linha do Equador em vermelho, hemisfério norte e o hemisfério sul. Agora o cursor está no hemisfério norte.
agora o cursor está no hemisfério sul, tudo bem? Então eu tenho aqui, ó, a disposição dessas linhas chamadas de paralelos, ok? Mas também tem os meridianos, né? Os meridianos são, na verdade, semicírculos, né? Por quê? Porque eles partem do polo norte até o polo sul, né? Eles partem aqui do polo norte geográfico até o polo sul geográfico. Então, né, ligam um polo ao outro, tá ok? Por isso que são chamados de semicírculos, tá legal? Esses meridianos, eles cortam a Terra no sentido norte-sul, aqui, ó, observe, a parte do norte até o sul, tá legal? São semicírculos. E existem um meridiano principal, ó, aqui eu tenho, né, vários meridianos, né, cortando a Terra, né, no sentido norte-sul, do polo norte até o polo sul. Eu tenho um meridiano principal também, né, que é o meridiano de Greenwich, né, ou Greenwich, né, como fala, porque esse meridiano aqui é o que divide também a Terra em dois hemisférios, o hemisfério leste, tá, onde está o cursor, e o hemisfério oeste, tá bom? Tá, ok? Então, meridianos, né, e paralelos são linhas que, na verdade, são desenhadas, né, em torno do planeta para poder auxiliar na localização de qualquer ponto. Agora, essas linhas, elas não aparecem isoladas, elas aparecem em conjunto. Ó, aqui eu já tenho a disposição dessas linhas, ó, não sei se vocês vão perceber, né? Então tem que olhar com muita clareza aqui, ó. Eu tenho os paralelos aqui, ó, então transferindo aqui para essa imagem, os paralelos, né? E tenho os meridianos, ó. Aqui eu também tenho os meridianos, tá ok? Beleza? Então aqui eu tenho os paralelos, né? Eu tenho alguns que são os mais conhecidos, né? A linha do Equador, né? Eu tenho o Trópico de Câncer no hemisfério norte, o Círculo Polar Ártico no hemisfério norte, no hemisfério sul eu tenho o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, tá ok? E aqui eu tenho o meridiano principal, que é o meridiano de Greenwich, tá? Existe lá do outro lado lá o antimeridiano, mas nesse momento para a gente aqui é importante apenas o meridiano, tá ok? Tem o que nós chamamos de latitude e longitude, né? O que é a latitude e a longitude, tá? Latitude e longitude, né, correspondem à distância em graus de um ponto qualquer da superfície terrestre em relação, né, à sua linha principal. Por exemplo, latitude é a distância, né, em graus de um ponto qualquer da superfície terrestre em relação à linha do Equador, tá? E longitude é a distância em graus de um ponto qualquer da superfície terrestre em relação ao meridiano de Greenwich, tá? A partir dessas distâncias, ó, lembrando que, como nós estamos falando de uma esfera, essas distâncias são medidas em graus de circunferência, tá? Então, ó, vamos imaginar aqui o cursor, eu estou aqui, ó, né, nessa linha aqui, nesse paralelo aqui tem o paralelo principal, a linha do Equador. Essa distância dessa linha aqui até essa é o que nós chamamos de latitude, tá? E essa distância aqui, ó, nessa outra imagem, eu tenho o meridiano de Greenwich, né, o meridiano principal, e eu tenho aqui essa linha aqui, esse outro meridiano. Essa distância aqui entre esse meridiano e o meridiano principal é o que nós chamamos de longitude, tá, ok? Então, como é que a gente trabalha as coordenadas? A gente agora vai aprender um pouquinho como é que funciona o sistema de coordenadas, tá legal? Eu tenho aqui, calculando coordenadas, eu tenho aqui um planisfério, né? Observem que eu tenho, perdão, marcado aqui, ó, os paralelos, né? Vários paralelos, né? Ó, as linhas, né? Ó, paralelos, eu tenho um paralelo principal e tenho vários meridianos, tá? Mas também tenho o meridiano principal, Greenwich. Então eu tenho a linha do Equador e o meridiano de Greenwich, tá ok? Eles são os principais, tá? Então, quando a gente começa a demarcar o sistema de coordenadas, a gente considera que como eles são os principais, eles têm a representação zero, né? 0 grau, né? 0 grau porque, lembrando, na esfera as distâncias são calculadas em graus de circunferência, tá bom? Então, beleza, ó. O que eu tenho aqui? A exemplo, nesse mapa, né, nesse planisfério, eu tenho uma distância de 10 graus, né, de distância em relação à latitude. Então, por exemplo, ó, essa aqui é a linha do Equador, é 0,
aqui eu tenho 10 graus. Então, ó, esse primeiro intervalo é de 10. A segunda linha, se o intervalo é de 10, a segunda linha vai ser 20. Né? A terceira, 30, 40, 50, vai até 90, tá? Vai até 90 lá no polo lá, tá? Tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. E os meridianos, no caso aqui desse planisfério, a representação ela a distância em graus aqui é de 20 graus de circunferência. Então, olha só, ó, 0, o meridiano principal, a primeira linha aqui, tá? 20, a segunda, primeira 20 graus, segunda 40 graus, 60 graus e assim vai, né? De 20 em 20, vai até 180. Por que 180? 180 com mais 180, 360, né? Uma volta completa no planeta Terra, tá bom? Mas vamos calcular as coordenadas, tá? Vamos imaginar como é que funciona isso. Lembrando, para a gente calcular as distâncias, a gente precisa compreender a latitude e a longitude, tá? A latitude é a distância em relação à linha do Equador e a longitude em relação ao meridiano de Greenwich. Então vamos dizer aqui que eu tenho um ponto A, né? O ponto A aqui, ó, ponto A. Tá? E eu quero saber a localização exata do ponto A. Como é que eu faço? Primeiro, eu vou trabalhar com a latitude. Lembrando, latitude é em relação à linha do Equador. Então, eu vou considerar a latitude primeiro. Então, qual é, né, a latitude de localização do ponto A? Então, eu considerando aqui a linha do Equador 0, então eu tenho que descobrir em qual linha ele está em relação ao paralelo. Tá? Nós vamos falar do paralelo. Então, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50. Opa, olha só, né? Então, a latitude, que é a distância em relação à linha do Equador, do ponto A, é de 50 graus. Ó, a distância do ponto A até a linha do Equador é de 50. Ó, 0, 10, 20, 30, 40 e 50. Então, a gente diz que essa latitude é de 50 graus norte. Por que norte? Lembrando, a linha do Equador divide a Terra em dois hemisférios. O hemisfério norte e o hemisfério sul. Então, como em relação ao Equador, né, a latitude, o ponto A está no hemisfério norte, então ele vai receber a indicação norte. Só que para isso, para localizar exatamente o ponto A, eu vou precisar da longitude. E a longitude é em relação ao meridiano de Greenwich, né? Então, o meridiano de Greenwich, eu tenho aqui a longitude. Como é que eu calculo a longitude? Eu tenho que calcular as distâncias também. Então, ó, aqui é a linha 0. Então, a distância é de 20 em graus, né? 20 graus, que a gente já viu. Então, ó, 0, 20, 40, 60, 80, 100. Olha, o ponto A está no meridiano de número 100 graus, tá? 100 graus. Então, o que acontece? Eu vou dizer que a longitude é a distância, ó. No caso aqui, ó, a distância é em relação ao meridiano, ó. Essa distância é de 0, 20, 40, 60, 80, 100 graus, né? Então, eu costumo dizer que a longitude do ponto A é de 100 graus no hemisfério oeste. Por que o hemisfério oeste? Lembrando, a linha do meridiano principal de Greenwich divide a Terra nos hemisférios leste e o hemisfério oeste, ok? O hemisfério leste e o hemisfério oeste. O ponto A está no hemisfério oeste, então eu tenho que indicar a longitude no hemisfério oeste. A mesma coisa com o ponto B, né? O ponto B, vou ser um pouquinho mais rápido. Ponto B, latitude 0, 10, 20, 30, 40. Ó, tá na linha 40 graus no hemisfério norte, tá? E a longitude? Longitude, meridiano de Greenwich. Então eu tenho aqui, ó, 0, 20, 40, 60, 80. 80 graus de longitude leste. Observe que ele está no hemisfério leste, ó, hemisfério oeste e hemisfério leste. C, ponto C. Olha o ponto C. A mesma coisa, né, em relação à latitude, lembrando, linha do Equador, linha 0, linha 10 e linha 20. Então, ó, a latitude é 20 graus no hemisfério sul. Por quê? Porque está no hemisfério sul, ó. O ponto C está no hemisfério sul, o ponto A está no hemisfério norte, o ponto B está no hemisfério norte,
né? E o ponto C e o ponto D no hemisfério sul, tá? Ok? E a longitude do ponto C? A longitude, a mesma coisa, ó, meridiano de Greenwich, então eu tenho 0, linha 20, linha 40, ó, a linha 40. Então, 40 graus, né, de longitude oeste, porque está no hemisfério oeste, hemisfério leste e hemisfério oeste. A letra D, a mesma coisa, ó, linha do Equador está na linha 10 graus sul, então a latitude 10 graus sul. E a longitude, meridiano de Greenwich, então eu tenho aqui 0, 20, ó, está na linha 20 graus de longitude leste. Por quê? Porque está no hemisfério leste, ok? Então agora dá para a gente localizar, né, qualquer ponto em qualquer lugar do planeta, tá bom? E mais um assunto para nossa revisão, são os movimentos do planeta Terra. Isso aí, os movimentos do planeta Terra, né? Quando a gente fala dos movimentos do planeta Terra, existem vários outros movimentos do planeta Terra, né? Essa é uma grande questão que se discute, mas para nós, né, dois são principais: o movimento de rotação, né, ou chamado de revolução, e o movimento de translação, tá bom? Esses dois são os movimentos, mais importantes para a gente estar estudando, né? O movimento de rotação, a gente conhece muito bem, é o movimento que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, tá ok? Então, nesse movimento, a Terra gira no sentido de oeste para leste, tá? E esse movimento, ele tem a importância de que dá origem aos dias e noites, tá ok? Esse movimento, ele tem como tempo de duração, né, 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Tá? Mas por conta justamente do fato de, além da rotação, ele estar se deslocando na translação, tá? A gente considera 24 horas. Tá? Então o tempo de uma rotação de um dia é de 24 horas, que é o intervalo entre um nascer do Sol e o outro nascer do Sol. Tá? A importância dele é que ele nos dá, né, a ideia de dia e noite. O outro movimento é o movimento de translação. Tá? O movimento de translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Tá? Esse movimento que a Terra faz em torno do Sol, na verdade, ele tem uma importância gigantesca para todos nós, né? Esse tempo de duração desse movimento é de 365 dias e 6 horas. Tá? Então, ó, o momento A, né, em que o planeta está, até ele completar uma volta, né, uma translação em torno do Sol e voltar ao movimento inicial A de novo, demora 365 dias e 6 horas. Só que no nosso calendário, né, para não dar erro, a gente considera só que o ano tem 365 dias. Tá? A gente considera que esse movimento de translação, ao se completar, ele dá origem a um ano, tá bom? Então, esse movimento de translação, ele tem importância também para a gente, por conta de que ele é importante porque ele nos dá as estações do ano, né? O que nós entendemos, a noção que nós temos de estação do ano, tá? A primavera, o verão, o outono e o inverno, tá legal? Aqui eu tenho uma outra representação, né, em relação à rotação da Terra, né? Essa imagem aqui é uma imagem de satélite, tá, do nosso planeta Terra. Lembrando aqui que é uma imagem trabalhada, né? Demorou anos para termos essa imagem, porque não temos nuvens, né, na nossa atmosfera. Essa imagem, uma imagem detalhada. Então eu tenho aqui, ó, uma representação aqui do que é o dia e do que é a noite, né, no nosso planeta, tá bom? Aqui eu tenho uma outra representação, né, do movimento de translação e rotação, né? Observe que esses dois movimentos, eles acontecem simultaneamente, ó. A rotação, a Terra gira em torno do seu próprio eixo, tá? E ao mesmo tempo a Terra gira em torno do Sol, tá? Então, ó, a rotação, 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, e a translação 365 dias e 6 horas. Tá? Esses dois movimentos, eles têm como importância, né, a origem do dia e noite e as estações do ano. Né? Lembrando, por que as estações do ano? Período de solstício e período de equinócio. Né? O período de equinócio significa períodos em que a Terra recebe a mesma taxa de iluminação, e período de solstício, um dos hemisférios recebe mais luz que o outro. Tá? Então, por exemplo, eu tenho essas estações do ano se alternando. Quando é verão no hemisfério norte,
é inverno no hemisfério sul. Quando é inverno no hemisfério norte, é verão no hemisfério sul. A mesma coisa, né, com os equinócios, tá? Quando é primavera num hemisfério, é outono no outro, tá legal? E aí se inverte a partir dessa translação. E outro ponto também muito importante é o ano bissexto, né? O ano bissexto, ele é originário a cada 4 anos, né? Por que a cada 4 anos? Lembrando que a translação ela tem 365 dias e 6 horas, né? Então no nosso calendário a gente desconsidera momentaneamente essas 6 horas. Por quê? Porque senão iria dar uma confusão danada, né? Na virada do ano, imagina, né? Então essas 6 horas são guardadas. Então, a cada uma translação, a cada ano, essas 6 horas são guardadas e depois somadas. Então, no primeiro ano, né, primeira translação, guarda 6 horas. No segundo ano, guarda mais 6 horas, já temos 12. No terceiro ano, guarda mais 6 horas. E depois guarda no quarto ano mais 6 horas. Né? Quando ela conclui a quarta translação, somando as 6 horas, né, por cada translação, as 4, dá 24 horas, isto é, mais um dia, né? É o ano bissexto, tá? Esse dia ele é somado ao nosso calendário, é o dia 29 de fevereiro, que acontece a cada 4 anos. Então, a cada 4 anos nós temos um ano com 366 dias, tá ok? Tudo bem? Então, aqui agora eu tenho uma representação aqui, bem rápida aqui, da rotação do nosso planeta, ok? Então, é uma representação bem rápida, ok? Essa aí é a rotação do nosso planeta, tá bom? Para a gente ter mais ou menos a noção da alternância entre dias e noites, ok? Tudo bem? Então vamos a outra, né, ilustração aqui. Essa daqui é o movimento de rotação e translação acontecendo simultaneamente. Ó, vai ter um pouquinho de barulho aí, de som, tá? Então cuidado aí. Tá ok? Tranquilos? Então vamos lá, ó. Beleza? Então até a próxima aula aí.